Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos. Estamos mais uma gravação do podcast Aqui Se Fala de Futebol, sempre com uma boa entrevista, é claro. Não precisa ser necessariamente só do Santos, a gente fala de qualquer clube, a gente fala de futebol, a gente fala de negócios do futebol aqui. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, todos os convidados são especiais, mas esse aqui, porque esse aqui trabalha com a base. Você que quer jogar bola, quero jogar bola, quero ser jogador de futebol quando crescer e tal. Você tem que conhecer caras igual esse cara aqui, que é o Euler Vitor. Ele que é head de negócios e de futebol da Futebom.world. É isso? Futebol. É bom, é melhor. É bom, é melhor ainda. Tudo bom, Euler? Prazer ter você aqui. Tudo Obrigado meu, por ter Vanderlei. aceito o meu convite, Tudo meu, cara. tudo meu. Pra gente falar um pouquinho de futebol base, cara. É Porque o futuro do futebol, a base é futuro do Santos, é futuro do Fluminense, Palmeiras hoje tem uma das melhores bases do país. Enfim, Sim. quem conhece de base é você, não vamos falar muito Não. aqui. Mas obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui hoje, viu? Tem pessoas que chamam a gente para podcast que é um convite, tem outros que é uma convocação. Quando a gente já acompanhava o canal, já conhecia. Então foi uma convocação, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo teu trabalho, pelo que Obrigado. você vem construindo. Né? Porque a gente sempre leva muito na brincadeira o futebol. Né? No Brasil a gente discute muito, a gente fala muito de futebol, mas pouco a gente estuda. Então quando a gente tem a oportunidade de falar sério sobre o futebol, é muito importante. Então é um prazer estar aqui com você hoje. Legal, legal. Ô, Euler, você tá morando onde hoje? Hoje eu tô em Floripa, Tá hoje mal, eu tô em hein? Florianópolis. Tá mal pra caramba, hein, velho? Assim, a Florianópolis é uma cidade que ela proporciona muitas coisas pra gente, né? Como qualidade de vida, a segurança, né? Um bom ar para o cara respirar. E então, hoje eu estou lá constituído com a minha família mas viajando o mundo inteiro, sempre que possível, a gente tá correndo atrás das coisas, mas lá hoje é minha base, há 10 anos já. Então, espero continuar lá por mais algum tempo. Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Jogador de futebol, jornalista esportivo, técnico, árbitro, normalmente é um jogador frustrado, né? Ele tentou a carreira de jogador de futebol ali. Eu quebrei a rótula jogando futsal com 15 anos, aí tinha que fazer cirurgia, não sei o quê. Eu falei, não. Meu pai já falou, vai estudar, você ganha mais e tal. Mas aquela paixão. Você está nesse mundo do futebol, você chegou a tentar uma carreira de futebol também ou não? Sim. Todo mundo hoje que trabalha com futebol é um frustrado. É. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam jogando todas as frustrações em cima das outras pessoas que estão realizando o sonho. Porque se fosse fácil ser jogador de futebol, todo mundo seria, né? Uhum. Eu costumo dizer que tem um quê de darwinismo no futebol. Não é o melhor, né, nem o mais forte que chega. É o que mais se dedica. Então, a pessoa, para ser um jogador de profissional de futebol, ele tem que abdicar da melhor fase da vida dele. Dos 10 aos 20 anos, todos os dias treinar, não ir para festinha, não ir curtir com os amigos, não beber. Então, é dedicação exclusiva ao jogo. E isso daí, nem todos estão dispostos a pagar esse preço. É verdade. Então, eu paguei esse preço durante algum tempo, mas eu tinha um primo, o Renato, que jogou bola e jogava muita bola e ele desistiu. E aí eu acabei vendo, falei, se o Renato, que jogava desse jeito, desistiu de jogar futebol, eu também vou desistir. E eu acabei conseguindo uma bolsa de estudo numa universidade, através do futsal, e fiz essa transição. E fiquei 10 anos longe do futebol, trabalhando em outras áreas, né? Trabalhei em banco, trabalhei na área comercial e por conta do Laor, Luiz Álvaro de Oliveira, eu tive uma oportunidade de conhecer um pouco mais do futebol, de entender um pouco mais do futebol e me dediquei, né? Estudei para atuar na área. Então agora está para completar 11 anos que eu estou atuando com futebol exclusivamente. Bacana, cara, que bacana. E você falou uma coisa, você falou, você trabalhou em banco, você trabalhou em área comercial. Se você prestar bem atenção, o futebol, ele foi se preparando, ele foi se abrindo para profissionais que tenham outro tipo de experiência. Sim. Né? Não só o cara, o boleirão, aquele que vai lá, que observa o jogador, não sei o quê, mas profissional de marketing, de publicidade, de comunicação, médicos, psicólogos, é uma gama de profissões que se agrupam, né, no mundo do futebol hoje. Vai tomar um banho aí, não, calma aí, deixa para mais tarde, pô. Tá se molhando todo aqui. Então, cara, olha só como é que é, você deu essa rodada, essa oxigenada, digamos assim, fora do futebol e te preparou para voltar no futebol de uma outra forma, né? Eu costumo dizer, Vanderlei, que dentro do futebol, a gente às vezes vê o esporte só com o que acontece dentro das 4 linhas.
Só que o futebol é muito mais complexo que isso. É como qualquer outra empresa. Então, quando você olha um clube de futebol com um budget hoje de 1 milhão de faturamento como o Flamengo, um Palmeiras que bateu, o Corinthians está quase para bater, você daria uma empresa com um budget de 1 bilhão no ano para uma pessoa que não tem experiência tocar aquele negócio? A gente vê o que acontece com muitos clubes aí, né? Então é isso. Então a gestão profissional está muito envolvida nisso, né? De ter um bom profissional, de conseguir trazer bons profissionais que estão no mercado para dentro dos clubes, para dentro do futebol. E não só com as SAFs, isso já estava acontecendo anteriormente. E esse eu acho que é um caminho normal, né? Um caminho que vai se estender dentro do futebol, que são profissionais de outras áreas com bom desempenho em outras áreas de mercado, independentemente de ser da área de marketing, de finanças, né? Da área de mercado de estratégico, de qualquer outro negócio que possa vir a ter, atuando dentro do futebol. Então, esse é um caminho normal. E você disse que passou nessas outras áreas aí, qual que é a sua formação? Eu sou formado em História, em Administração, tenho uma pós-graduação em Marketing Político e uma do FIFA Master, né? Eu fiz o FIFA Master da FGV e mais uns 28 cursos aí de futebol. Você chegou a ser agente FIFA, não? Não chegou a ser agente nunca FIFA. Trabalhei como agente. Tá. Né? Apesar de já prestei serviço, já trabalhei ali indiretamente com alguns, mas sempre voltado diretamente na área de gestão de futebol dentro de empresas. Trabalhei numa grande empresa portuguesa, trabalhei na Pluriconsultoria com o Fernando Ferreira, foi uma grande faculdade, trabalhei na DSF, né? E trabalhei também na Sport Educa, lá com o Ivan, é um baita de um projeto também fantástico voltado à educação de atletas. Legal. Estou desde junho na Futebol. Então, sempre voltado assim mais para a categoria de base, formação e desenvolvimento de atletas, que eu acredito que é um dos pilares do futebol, né? A base, essencialmente, ela é o principal investimento hoje, deveria ser, né, dos clubes brasileiros, porque é o retorno mais certo. Né? Toda a contratação é uma aposta, todo negócio que você vai fazer no futebol é uma aposta, não existem garantias como a base te dá. A base você sabe que se você investir, você vai ter o ganho, ou técnico ou financeiro. Então, eu acredito muito, né, na formação da pessoa, na oportunização desses jovens periféricos que veem no futebol uma grande oportunidade de transformar suas vidas. Então, eu acredito muito no futebol como uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. E, posteriormente, né, o clube ele pode ter esse olhar mais de negócio, porque também a gente não pode ser hipócrita, né, de falar o clube tem que ter a área social, tem, mas o clube também ele tem que rodar o dinheiro, né? Ele tem salários a pagar, ele tem profissionais para pagar, ele tem uma torcida que ele tem que dar resposta. Então, o futebol é sim negócio, mas é possível sim fazer negócio com responsabilidade social. Interessante isso que você está falando, porque isso vai tudo convergindo para a profissionalização do futebol. Que, cara, hoje quem não pensa dessa forma, um clube de futebol, um dirigente que não pensa um futebol minimamente profissional, tá fadado ao fracasso, cara. Não tem como. E pode ser time grande, pode ser time pequeno, pode ser... O clube grande parece que é pior ainda. Sim. Porque hoje a visibilidade e a informação corre muito rápido, né? Então, se o cara apronta ali, faz alguma besteira ali, comete algum amadorismo ali, isso aí explode, todo mundo fica sabendo, né? E o mercado é grande e é pequeno ao mesmo tempo, né? Eu falo que o mundo gira e a bola rola, é muito mais rápido. O futebol ele não aceita erros, principalmente de caráter. Né? Hoje em dia, dificilmente você vai ver uma pessoa cometer um erro gigantesco com uma outra pessoa, ou com algum negócio dentro do futebol, fazendo negócio novamente. Ele não vai ter uma introdução no mercado fácil. Então, e se ficar, também não fica por muito tempo. Então, eu acredito muito nesse profissionalismo, né? Nessa vontade de olhar o futebol e entender um pouco mais como que as coisas estão acontecendo, como que as coisas estão se portando dentro do jogo, dentro de um clube, a gestão como é feita. Então, sim, existe a profissionalização e o que a gente não pode confundir é que às vezes tem clubes que têm picos. Né? O clube ele acerta um elenco, tem um pico, ganha um título, mas aí no outro ano tá lá e é rebaixado. É porque isso não criou um ciclo virtuoso. Então, só é possível criar um ciclo virtuoso dentro de um clube a partir do momento que ele tem uma boa categoria de base. É verdade. É difícil. Vamos falar muito sobre isso. Faz tempo que você não vai na Vila Belmiro? Faz pouco tempo. Bom,
Tem uma característica nos jogos na Vila Belmiro que no minuto 10, Uhum. né, os dois telões atrás dos gols ali mostram os minutos, os lances do Rei Pelé. Do Né? rei, nosso Então, no rei. nosso podcast aqui também, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, obviamente vai ficar imaginando o Pelé fazendo gol, dando soco no Uhum. ar. Mas para quem está vendo, vai curtir essas imagens aqui do minuto do Rei Pelé. A gente já volta. Tá aí, cara, minuto do Rei Pelé. Eu sempre faço essa pergunta. Qual que foi a Uhum. tua relação? Você teve algum contato, algum momento assim próximo do Rei? Ah, tive duas grandes oportunidades da vida. Uma no dia 26/2 de 1996, na estreia do CT, que teve um jogo lá e a gente foi jogar. E ele me pegou no colo, eu era bem criança, assim, brincou, porque ele jogou no ataque contra o Edinho, né? O Edinho, o goleiro. Eu lembro até hoje que foi um absurdo, ele de fora da área deu um peixinho, a bola explodiu na trave, que Eu um lembro. barulho absurdo, assim. O Globo Esporte fez uma reportagem sobre isso aí. Como que um cara com 60 anos conseguiu dar uma... Ele 60 não, ele tinha 50, né? 55, acho, naquela época. Deu uma cabeçada daquela com aquela força. 56 ele tinha. Como que um cara deu uma cabeçada daquela com aquela força, né? E aí eu também tive uma segunda oportunidade de estar com ele. Isso foi por volta aí de 2010, 2011. Acho que foi 2010 que foi antes da Libertadores lá do Santos, em um jogo na Vila Belmiro. Um amigo em comum tinha o camarote dele. Antes de assistir o jogo, eu estive lá Bacana. junto com o Rei. É Legal. uma aura totalmente diferente, né? né? Totalmente diferente, né? Eu tenho um amigo que fala que a existência do Pelé é uma das provas de que Deus existe. De ter uma pessoa que tem aquela aura dele, aquele jeito dele, de onde chegar, né? O cara era a quinta marca mais famosa do mundo, 40 anos depois de parar de jogar. Indiscutível, né? Indiscutível, é incrível, tem que respeitar. Por coincidência, nós estamos gravando esse podcast no dia 10 de dezembro. Né? Daqui 19 dias, são 2 anos já do 2 anos do falecimento do Rei. da partida do Edson Arantes do Nascimento. Mas o Edson Arantes do Nascimento, no 10º gol, ele falou, quando os jornalistas cercam ele no Maracanã, Sim, ele fala que era para cuidar das crianças, né? sim. Ele fala que era para cuidar das crianças. E no futebol não é diferente, você tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da sua base. Sim. Me conta um pouco da tua empresa, o que a tua empresa faz hoje. Explica um pouquinho qual que é o teu trabalho para a gente entrar em detalhes aqui. Porque eu quero desmiuçar um pouquinho isso aqui para acabar com algumas lendas e algumas Sim. ficções que existem dentro da base. Na verdade, um dos pontos, né, que eu acho que é o mais importante da gente ter um entendimento de base no Brasil é que nós sempre tivemos características únicas de futebol que foram imitadas por todo mundo durante muito tempo. O mundo tentou imitar. Certo. E não necessariamente quando se ganha tudo está certo e nem quando se perde tudo está errado. E o Brasil, ele cometeu um grande erro a partir do momento que ele quis copiar o futebol europeu. Mas o que ele deveria ter copiado do futebol europeu? A gestão, a área de marketing, a área de negócios, não a área de formação de atletas. Porque se eles fossem a quintessência da formação de atletas, eles não contratariam tantos jogadores brasileiros. Principalmente na época que isso aconteceu, que foi em meados da década de 2010, ali da virada de década, que foi quando o Brasil perdeu a Copa 2006, 2010 também, e a gente começou a trilhar um caminho meio estranho, que foi de padronizar os estilos de jogos. A gente começou a treinar de uma maneira robotizada, como os europeus. Mas o que sempre fez a diferença no futebol mundial, através do jogador brasileiro, foi o improviso. Foi a ginga, foi a quebra de linhas, o drible.
Então a gente perdeu muito da nossa essência a partir do momento que a gente começou a imitar. Houve uma colonização do nosso futebol. Nós começamos a formar atletas, principalmente pontas, com foco na venda para os clubes europeus. Não pensando no nosso futebol. Certo. Não pensando, essa é a nossa característica. O Brasil jogava com pontas extremamente habilidosos, mas que tinham ultrapassagens dos laterais. Quantos laterais fantásticos nós tivemos? Sim. Pegando lá de Zagallo, de Carlos Alberto Torres, de Nilton Santos. São jogadores que mudaram o futebol mundial. Assim como o Cafu, assim como o Roberto Carlos. A gente vai lembrar do Maicon, Daniel Alves, o Júnior. São jogadores que marcaram a época onde que eles passaram. E nós não formamos mais jogadores com essa importância e essa relevância, e principalmente as características. Então, acho que esse é o primeiro ponto do futebol brasileiro na formação de jogadores. A gente não forma mais jogador brasileiro para o Brasil. Nós estamos formando jogador para a Europa com características que não se encaixam no que a gente acredita como futebol. Ponto. Essa é uma grande verdade. Um outro ponto da base que eu vejo como um erro, e que eu vejo também que alguns clubes conseguiram quebrar isso, é colocar a competição à frente da formação. Então, quem está lá, ele está mais preocupado que o clube vai ser um campeão paulista, um campeão brasileiro da Copa do Brasil, que é extremamente importante, tá, Vanderlei? Tem gente que é contra a competição, mas é errado. A competição é importantíssima, porque ela vai dar tarimba, vai dar vontade de vencer, vai mostrar o gosto da vitória para aquele atleta, ele vai ser um cara mais competitivo. Só que não é o ponto principal. O ponto principal de uma categoria de base é a partir do momento que ele segue os 3 pilares, que é a captação, a formação e a transição. E hoje, muitos clubes estão pulando essas etapas, porque ele pega o atleta maior, mais forte, para jogar uma competição sub-13, sub-15, ganha essa competição, só que no momento que chega no sub-20, se iguala o tamanho, já não faz tanta diferença, então aquele atleta não consegue performar. E aí se acha normal uma equipe que joga um campeonato, uma temporada inteira com 58 jogos, e ter 3 atletas de uma categoria de base com jogos durante a temporada, entendeu? Então, eu tô com... Sempre... Eu falo com o torcedor todos os dias. E minha live, o torcedor participa, você já assistiu? Você já viu como é que é lá? O torcedor dá palpite, fala, não sei o que e tal. A base do Santos hoje perdeu para não sei quem. E eu sempre tive isso comigo, que eu falo, gente, no meu entendimento, no meu ponto de vista, tá? Na minha opinião, eu gosto mais quando aquele jogador, ele tá no time de cima, no banco de reservas. 17 anos tá no time de cima, ou 18 anos tá no time de cima ali, mesmo que ele não joga, mas em algum momento ele vai entrar. O Santos esse ano teve alguns exemplos. O JP Sherman, o Jair, que já tinha estreado no passado, mas aquela coisa tal, e o Souza, o lateral esquerdo, que também surgiu e tal. Então, eu dou muito mais valor. Nenhum desses ganharam Copa São Paulo, e nenhum ganhou brasileiro sub-15, nem entendeu? Pode até ser que alguém tenha ganho alguma competição dessas aí e tal. Ganharam um paulista sub-20, algum deles estiveram ali e tal. Mas é o que eu falo. O que importa para o clube e para o atleta é você deixar o cara pronto. Claro. Para usar a camisa do clube. Porque, legal, você ganha um título ali do sub-13. Vamos bater palmas? Parabéns. Legal. Parabéns. Mas é o que você falou, né? Não é porque ganha porque tá certo. É isso. E nem porque perde que ele é ruim. Também é ruim. O Neymar não ganhou a Copa São Paulo. Ótimo exemplo. O Robinho também não ganhou a Copa São Paulo. Sim. Né? Ótimo exemplo. O Ganso não ganhou a Copa São Paulo. O Kaká do São Paulo foi reserva numa Copa São Paulo. E depois foi campeão do Rio São Paulo. Como titular, no mesmo ano, um mês depois. Então, isso, e aí tem muita... Não, se a base não ganha, a base tem que ganhar. Legal, acho que se ganhar é bom. É o que você falou. Mas tem um lado tudo demais, né? É remédio ou é veneno, né, cara? Você está usando o exemplo da base do Santos, e a gente tem que lembrar que há 10 anos a base do Santos era a principal do Brasil. Maior faturamento, maior número de atletas utilizados, maior número de atletas vendidos, e isso teve um impacto extremamente negativo nos últimos anos, porque esse número vem diminuindo. A pandemia teve um impacto muito grande, por conta de tudo que aconteceu. Também teve o impacto do Sampaoli, que todo mundo acha que foi espetacular, mas o Sampaoli foi o treinador que menos utilizou a base do Santos. Ele foi o treinador, ele quebrou, ele foi o único treinador em 20 anos do Santos que utilizou menos de 4 atletas de base em pelo menos 50% das partidas de um campeonato brasileiro.
Então, teve um impacto extremamente negativo numa trajetória. Então, é o que a gente fala, o planejamento de um clube, a gestão de um clube, ela tem que sempre estar à frente de quem esteja lá, seja um jogador, seja um treinador ou qualquer outra pessoa. Esse planejamento, seja de estabelecer metas para a quantidade de atletas, para a minutagem desses atletas, né? Vamos pegar usando o Santos como exemplo. O Miguelito não teve a minutagem que ele merecia o ano passado, essa temporada. Verdade. É um atleta que é titular numa seleção, jogando eliminatórias, fazendo gol, artilheiro da seleção dele nas eliminatórias, e é um atleta que não tem capacidade de jogar uma Série B. A conta não fecha. Tem alguma coisa errada. E aí você olha o Palmeiras, um time que nos últimos 10 anos não existia a base. Hoje é a base que mais vende no Brasil, é o clube que mais utiliza a base no Brasil. Hoje, eu falo que uma conta razoável para o clube é que pelo menos 1/3 do elenco profissional, o terceiro reserva, seja um menino da base. Se não for, sua base está errada, você tem que começar de novo. O terceiro jogador tem que ser. Eu tenho um lateral direito que eu contratei, eu tenho um outro que já estava no elenco, o terceiro tem que ser um cara da base. Claro. E no Palmeiras não é isso. O Palmeiras é mais. O Palmeiras hoje, por volta aí de 38% do elenco, é formado na base do clube. Você tem um efeito cascata nessa questão, porque o menino do sub-12, ele quer ir pro 15, Sim. Ele tá visando o profissional. Claro. Ele quer aparecer no time profissional, claro. Né? Não tem jeito. E parece que isso vai se perdendo. Então, é natural hoje, você deve saber muito bem disso, você conversar com um menino de 15 anos, qual que é o teu sonho? Não, o sonho é jogar no Barcelona, no Real Madrid. Não, mas você tá aqui no Corinthians, você tá aqui... Não, mas eu quero ir lá. Eu quero ir lá. É muito por conta da cultura que nós vivemos, né? Do entendimento que a gente tem de futebol, que eu falei. Essa formação do atleta para ele jogar na Europa. Se o atleta ele não criar uma identidade, isso quem faz muito são os clubes argentinos. Por que eles fazem isso? O pé de obra é menor, tem uma quantidade menor de atletas, é um potencial menor de formação, porque o futebol na Argentina é praticado pela classe D e E. A classe C, B e A da Argentina se joga muito pouco futebol. Então, mais tênis do que outras coisas. Sim, né? Eles adoram tênis, basquete, eles jogam muito vôlei, né? Mas ele é muito dividido lá o futebol. Então o futebol realmente é para as camadas mais pobres. No Brasil ainda é bastante diversificado, até porque aqui, de cada 5 escolinhas de futebol, apenas uma é gratuita. Então a gente está elitizando um esporte que era extremamente popular. E a Várzea acabou, né, cara? Acabou. Não tem campo, principalmente. Não, destruíram tudo, né? Prédio, condomínio agora. O governo que anterior mudou a lei do esporte e diminuiu as aulas semanais de educação física para 1 hora. Na minha época, a gente tinha no mínimo 3 aulas de educação física. No mínimo, por semana. Era isso mesmo. Agora segunda, quarta e sexta. Agora são 50 minutos de aula de educação física semanal. Então, a gente está afastando. E, Vanderlei, uma pergunta que eu sempre faço para os meus amigos. Qual craque do futebol brasileiro não saiu de uma periferia? Me lembrei. Difícil, hein? Kaká, numa classe média mais para baixa, assim, não tem. Você não vai lembrar. Agora, se você for olhar Adriano, Robinho, Neymar, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, todo mundo, o Ricardo Oliveira, são todos jogadores que saíram de condições extremamente vulneráveis. Então, o futebol, ele oportuniza esses meninos a transformarem não só as vidas deles, mas também, assim, de todos os familiares das pessoas que estão em volta. Então, a categoria de base no Brasil, ela tem muito potencial. Nós temos hoje, por volta de 15 milhões de jovens, de meninos de 8 a 18 anos na nossa população. Olha o potencial que isso tem. Isso daí é quase o dobro da população de Portugal. Olha o potencial de formação de atletas que nós temos. Mas, infelizmente, eles não estão ali jogando, eles não têm oportunidade de jogar. E eu não falo só do futebol, por quê, Vanderlei? Porque o menino não necessariamente começou no futebol, ele vai terminar como um jogador de futebol. Ele pode praticar um outro esporte, ele pode ter acesso a uma outra modalidade, ou ele pode utilizar o futebol para ter uma bolsa de estudo numa universidade. Sim. Ele pode passar aquele tempo dentro de um clube. Mas eu entendo realmente que o futebol de base no Brasil, ele tem um aspecto muito grande social. Nenhum clube precisa ter 100 meninos da categoria de base. Pode ter 500, 600, 700. Basta o clube fazer o quê? Vamos pegar o exemplo do Corinthians, que é na Zona Leste de São Paulo, sem treinamento. O Corinthians pega ali
algumas escolas da região de futebol, que deve ter 10 campinhos ali que tem escolinha de futebol. Ó, a partir de hoje, todas as escolinhas aí do Corinthians. O professor aqui vai fazer um curso, a gente vai pagar o curso da CBF, os atletas vão receber uniforme, vão ter alimentação e vão vir aqui no contraturno escolar. Você acha que eles não vão conseguir achar atleta numa região que tem 5 milhões de habitantes? Com certeza, acha. Descobriram naquele campeonato de favela, lembra? Sim, um monte Patrick de jogador, de Paula? Patrick de Paula, um gigantesco. Apareceu lá. Salto, no Uruguai, tem 200 mil habitantes. Sabe quem saiu de lá? Cavani Soares. Só isso. 200 mil habitantes. 200 mil habitantes é qualquer bairro de São Paulo. Verdade. E então é esse o impacto que a gente fala, sabe? Qual que foi o último jogador do Santos que você viu que saiu de Santos? O Rodrigo, talvez. Que nem era de Santos, né? Rodrigo passou pelo São Paulo, foi dispensado no São Paulo. Não, né, eu acho que ele nem chegou a ser dispensado. O pai dele viu uma oportunidade melhor no Santos. Porque o técnico, eu lembro que eu assisti na feira de futebol no passado, o cara que era o técnico do São Paulo, ele falando que o Rodrigo, ele falou assim, o São Paulo tinha um patamar de atletas, era um nível, um jogador que tinha que ser mais alto, porque eles visam ver, o que você falou, visa vender para... E o Rodrigo não se encaixava, ele ia ter pouca oportunidade ali. Olha, e aí ele escolheu e foi pro Santos. Pra sorte do Santos. É a mesma coisa que a gente fala aí, só que o Santos perdeu o Estevão. O São Paulo perdeu o Endrick. Acontece, né? Acontece, porque é muito atleta. Só que assim, são erros que não podem ser cometidos, né? Tem que tomar muito cuidado, né? De investimento, de trabalho que vai ser feito. Mas é muito complexo, né? Mas só acontece com o trabalho, Vanderlei. Por isso que eu gosto de falar muito de João Paulo, sou fã dele, é um grande amigo. O cara tá na base do Palmeiras há 10 anos, então o Palmeiras não tá colhendo os frutos à toa, tá colhendo porque investiu num cara para ficar lá durante todo esse período, porque infelizmente o que acontece, os clubes trocam muitos profissionais. Então, esse é um problema, entendeu? Eu ia tocar nesse assunto com você. Você tá falando do João Paulo, o Palmeiras está aí agora colhendo os frutos. Sim. Obviamente, você tem São Paulo, que tem o Cotia, você tem o Corinthians, você tem o Santos, você tem outros clubes aqui, Nacional, Juventus, e tantos clubes aqui em São Paulo, e espalhados aí pelo Goiás, né? Goiás, se eu não me engano, tem o maior número de clubes e empresas, né? Não, Goiás tem bastante. Que muita gente de Portugal que vem, que empresas, clubes pequenos, que são da segunda divisão. Goiás tem um clube que é muito legal de se ver, que chama Desportivo Real. Então. Um clube pequenininho, com um campo de futebol. Tem atleta aí, tem mais de 20 atletas jogando na Série A do Brasil, aí, em clubes de Série A na base. Porque o que acontece? Às vezes, no meu ponto de vista, o menino ele quer jogar no time grande. Mas talvez não seja o time grande a porta de entrada dele, né? Porta de entrada. Talvez se ele entra num Real desse aí, ele já vai para Portugal, vai não sei para onde, daqui a pouco ele volta. Né? Mas essa é uma discussão muito grande, né, que existe. Porque muitas vezes essa decisão é do pai. Então o pai, ele se vislumbra com Ele torce pro time e quer que ele jogue ali. Às vezes nem torce, às vezes ele fala, vai jogar num clube tal porque é melhor. Só que naquele clube o filho dele só vai ser mais um, porque igual ele tem 10. Só que às vezes ele jogando no Juventus, às vezes no São Paulo ele vai ser mais um, no Juventus ele vai ser o 10 do Juventus, no Campeonato Paulista. Aí você acha que ele vai ter mais visibilidade ontem, jogando no São Paulo, tendo uma competitividade gigantesca, ou no Juventus, onde que ele vai ser o 10 titular em todos os jogos. Isso é complexo. Quando você tá na arquibancada e às vezes você tá fazendo live depois de jogo, essas coisas e tal, você fica olhando, às vezes o torcedor fala, não, esse cara aí não é possível, só joga porque ele tem empresário. E aí, essa frase é famosa. É famosa, mas por que eu tô tocando nesse assunto aqui? Porque isso não é lenda, isso a gente sabe que existe. É igual a orelha de cabelo de freira, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. De ter o cafezinho ali, chega lá, só joga se pagar X, não sei o que, vira e mexe, tem um burburinho disso aqui. Você já se deparou, você já viu isso, você já presenciou esse tipo de coisa? Eu já ouvi muita coisa referente a isso, mas comigo nunca chegaram a conversar. Acho que muito também porque a pessoa já não dá brecha para isso acontecer. Sim. Eu não vou dizer que não acontece. Mas acontece com o pai. Então eu não vou dizer que não acontece, mas o que eu acho mais estranho é um pai que passa por isso e não denuncia. Mas o pai não fica iludido naquela de, putz, eu quero... Cara, você ouve histórias aí de gente que vem de casa, vem de carro para o menino ter oportunidade. Eu não consigo entender, Vanderlei, porque eu acho a família um bem sagrado. Aí você vai criar teu filho para ser um canalha também, um corrupto, achar que aquilo é normal. Quanto que vale para realizar o sonho do teu filho? Entendeu? Então, do mesmo jeito que você suborna uma pessoa para colocar teu filho no clube, seu filho vai normalizar subornar um guarda na rua, a professora dele para ele passar de ano. Isso é muito complexo, porque assim, envolve muitas coisas. O que eu fico chateado é assim, aconteceu o caso,
Então, por que você não denunciou? Entendeu? Eu acho que essa frase é uma frase que muita gente me fala. Esse cara é ruim. Se fosse minha mãe, ela ia fazer o gol. Eu falo, não, não é. Você não sabe o que é ser um atleta profissional. O que é o cara treinar todo dia. O que é o cara correr todo dia. Ele pode não ter um nível para jogar no clube. Isso é discutível. Nesse, mas pode jogar em outro. Pode jogar em outro. Porque a gente não pode confundir jogador de futebol com atleta. O Pelé é atleta. Ele foi atleta. Ele foi à frente do tempo dele. Cristiano Ronaldo é atleta. O Messi é atleta. Sim. Esses caras são caras que abdicaram da vida pelo futebol. E não é fácil. Não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo ia ser jogador. Eu escuto direto e recebo muita mensagem dele. Eu tenho um amigo meu aqui, tem 20 anos, joga na várzea, joga muito. Eu falo, joga na várzea. Se ele for jogar em alto desempenho, ele vai correr 12 quilômetros num jogo que nenhum jogador joga? Um calor de 40 graus? Não vai. É difícil entender o futebol. Então, o Cruyff falava muito isso, né? A coisa mais fácil que tem dentro do futebol é você julgar de fora. Que lá dentro é difícil. Fazer o simples dentro do futebol é muito difícil. Correr, pensar, se deslocar, marcar. Gente, você assiste jogo em campo, você sabe como que é. Você vê o jogo no estádio, é muito diferente de uma televisão. Isso eu sempre falo. Nossa. O cara tá correndo o tempo inteiro, o cara tá se movimentando, buscando a bola, busca o jogo, corre, não fica parado um minuto. É complexo, entendeu, o jogo. Então, muitos pais, eles acabam fazendo mais mal do que bem pro filho, Vanderlei. E pouca gente fala sobre isso. A interferência. Eu conheço caras, assim, que eram para ser jogadores profissionais, até mesmo um jogador do Santos que era para ter estourado e ser um cracaço, que não foi por conta do pai. O Jean Xera. Isso é um case, assim... O Jean Xera. O Jean Xera era Gabigol, Neymar e Jean Xera. O mesmo nível, os três. E ele não chegou, porque o pai dele sempre colocou o dinheiro à frente. Nunca pensou no filho. Não quis deixá-lo no Santos, quis mandar para fora do Brasil, depois quis trazer de volta. E o cara não pensou em dar continuidade na vida do filho. Falar, não, ele vai continuar aqui, ele vai jogar e vai ser um grande jogador. E tem vários casos assim, tá, Valério? Que a gente não fica nem sabendo. Que o pai chega num clube e o clube fala, não, legal, teu filho vai ter moradia, vai ter alimentação, a gente vai dar uma ajuda de custo. Não, pai, eu quero 10 mil. Não, então teu filho não vai ficar. Tchau. E vai embora. E depois não consegue outro clube. Entendeu? Porque o pai tá preocupado em formar o filho para o filho ser um atleta, não pensando no sonho do filho, mas muitas vezes na frustração que ele teve. E um pai frustrado é muito pior do que um atleta, uma criança. É porque ele... É o que você falou, às vezes ele até atrapalha. Uma vez eu estava entrevistando o Helder Campos, que hoje está no Sub-17 do Santos, e ele me falou, cara, você tem que ouvir cada coisa. Às vezes, poxa, você tem que falar pro atleta, presta atenção no que eu tô falando, não no que teu pai tá falando ali. Eu que tô treinando você. Né? E é difícil, porque aí o cara começa ali. Aí chegou um ponto, eu lembro que os pais tinham que ficar longe, não podia mais ficar perto do banco. Os clubes estão fazendo isso, tá? Não deixa mais. Virou normal, uma coisa normal. Hoje, muitos clubes proíbem os pais de acompanhar as atividades de treinamento dos filhos. E eu já conheço clubes que têm feito conversa, alguns, para afastarem os pais dos jogos. Caramba. Porque eles não estão indo para torcer pelo filho, acompanhar o jogo. Eles estão indo lá para gritar com o filho fazer diferente do que o treinador tá falando. Porque uma coisa é o treinador, outra coisa é o pai. O pai dá uma bronca no moleque, olha de cara feia lá, o moleque... Meu pai é assim, viu, Cairo? Dá um tempo aí com teus netos. Meus sobrinhos lá, o Murilo, o Breno e o Theo jogam bola. Os três jogam bola. E meu pai é o vovô maluco da arquibancada. Ele quer dar o... Esse técnico não sabe nada, não sei. É ele que sabe, é ele que fala e chega no final do jogo dá dica. Só que é isso, a gente fala muito, discute muito futebol, mas pouco estuda. E o cara que tá lá, ele sabe melhor que a gente. É difícil. É que tem, por exemplo, tem uma mistura aí também. Aí você pega, a base que não tem um ex-jogador, não sabe formar, porque os caras são só os teóricos e não sei o quê. Eu acho que tudo se completa. Tudo se completa. Não, eu acredito muito nisso, na dualidade ali de ter real um cara que estudou, um cara professor de educação física, e um ex-atleta. Eu acho que isso é bem legal. No processo de formação de um atleta, isso é fantástico. Eu já fiz projetos para clubes, isso não deu certo no Brasil, mas deu certo num clube no Equador, de um projeto que eles levaram profissionais que treinam posições dentro de todas as categorias. Então, geralmente, uma vez por mês, a cada 15 dias, vamos supor, o Léo vai lá na Vila Belmiro e treina todos os laterais esquerdos. Sim.
Ele fala as coisas que ele fazia, ele mostra vídeos dele, ele faz dentro de campo exercícios de marcação, ultrapassagem, de cruzamento, de posicionamento. Isso daí é bem legal, porque o cara viveu o campo. Isso a gente tem que respeitar. Seu Zito, nunca mais vai existir ninguém igual esse cara. O cara tinha o cheiro da grama, sabia? Mas hoje, por exemplo, você tem ex-jogadores hoje que poderiam ser esse tipo de exemplo. Claro. Mas também o cara, às vezes, ele não quis evoluir na didática, naquela coisa ali, porque às vezes sabe aquele cara que sabe pra ele? Sim. E não externaliza aqui. Mas eu acho que vai muito de um projeto dentro do clube. Sim. De trazer. Porque tem um que não vai, mas tem outro que vai. Sabe? Eu acho que tem muita gente boa, assim, que pode ajudar nesses processos. Até não só de treinamento, mas no compartilhamento de ideias, de vivências, né? De coisas que ele erraram, seja esses tempos aí. Teve o Casagrande, ele foi dar uma palestra num clube falando sobre o problema que ele teve com drogas. Cara, isso é fantástico. Sim. Levar um atleta que teve problema com bebida, um atleta que teve problema com jogos, com aposta. Isso é muito legal, porque o cara vai falar, ó, eu errei aqui, não cometa esse erro. Eu acho que é muito legal isso. O exemplo, sabe, Wanderlei? E isso vai ter um impacto positivo na vida daqueles meninos. Porque são seres de informação, né? É verdade. Vamos falar um pouco do teu trabalho aí com esses seres de informação, porque, cara, imagino que você deve receber de tudo quanto é perfil ali, né, de atleta. Sim. Aquele que tem uma família estruturada, que chega ali com o pai, que você falou, com a mãe que leva, com o pai, com o irmão que leva, alguma coisa tal. E desde aquele que tem talento, mas que não tem uma estrutura familiar. Às vezes não tem o pai, ou não tem a mãe, ou mora com alguém, com o irmão, enfim. Como é que é esse mundo, assim? O que chega? Qual o perfil que chega para você, cara? Então, hoje na Futebol, né, nós, por sermos um aplicativo gratuito, qualquer atleta pode se cadastrar. Tá. Então, ele baixa o app, se cadastra e vai colocar o vídeo dele jogando futebol. Legal. E ali estão os clubes que a gente hoje trabalha, né? Então, o Avaí, o São Cristóvão, o Resende, né? O Ipiranga, o Soledade, os clubes que hoje a gente já tem parceria. E a gente vem trabalhando no Goiás também, que é um projeto bem legal. Mandar um abraço lá pro Eduardo, lá o gerente da base, é um guri fantástico. E o projeto é que os atletas tenham a oportunidade dos clubes enxergarem ele. Porque eu não acredito em peneira, Wanderlei. A peneira é um jogo rápido, onde o menino joga pouco tempo e ele não tem, muitas vezes, a possibilidade de mostrar o jogo dele. Porque o talento pode estar num passe, num drible, num chute, uma falta, um deslocamento, né? Uma maneira dele de correr, uma liderança. E durante 20 minutos você não vai conseguir determinar o que esse menino tem de bom. Então, eu acho que a peneira ela mais segrega do que agrega um clube. Então, eu acredito que, através da Futebol, o atleta ele tem a oportunidade de se cadastrar, o vídeo dele é analisado, né? Um analista de desempenho nosso, muitas vezes ele vê o vídeo do menino e ele já faz uma análise referente àquele vídeo, ou o nosso scout, né? Ele capta isso daí fora. E aí, um clube tem uma necessidade. Vamos supor, o clube do Wanderlei está procurando um lateral direito sub-17, acima de 1,70 m e que já tenha jogado um Campeonato Paulista. A gente mapeia dentro da nossa plataforma esse atleta e indica para o clube. O clube leva esse menino para passar por um período de testes lá dentro. Qual que é o benefício da nossa plataforma? Ele não cobra do atleta, ele faz um relatório do atleta, ele ajuda o atleta a ser visto pelo clube e... Em casos onde o atleta tem muita dificuldade, seja financeira, familiar, de ir até lá, a gente ajuda o atleta. A gente paga a condução dele para ele ir para lá, para ele passar pelo período de teste, acomodação, alimentação. Então, a gente realmente está oportunizando que esses meninos fiquem lá. Nós também temos um outro trabalho, que é o trabalho das seletivas locais. Nós reunimos escolinhas e projetos sociais em vulnerabilidade social em qualquer cidade e convidamos observadores para irem lá e analisarem esses atletas e identificarem os talentos. Nós já tivemos mais de 20 meninos identificados assim. Legal, então, às vezes, o menino é extremamente pobre, tem uma chuteirinha, tá lá jogando, ele não tem nem um celular para gravar o vídeo, para colocar no aplicativo. A gente filma o jogo dele, ele vai ter a oportunidade de ter o vídeo dele do jogo, só que muitas vezes esse menino, que é um baita jogador, ele é identificado já pelo clube. E ele já vai diretamente para o clube. Isso daí também já aconteceu. Olha só. Então, são esses os pontos que nós trabalhamos. Tanto por as estatísticas dos atletas que entram dentro da plataforma para indicar, os scouts que captam externamente e as seletivas que nós organizamos para que os atletas tenham oportunidade
de participar ali de peneiras ali que a gente fala, né? Que com observadores dos clubes. Então joga time de uma escolinha de Pirituba contra um time de uma escolinha de Pinheiros. Certo. E o observador tá lá e vê qual que é o menininho que tá jogando mais bola. Então, te chamou a atenção ali de alguma Ele já coisa... vê, ele já tenta ver ali para identificar esse talento, e também oportunizar, que é o mais importante, né? Que esses meninos sejam vistos. A gente precisa democratizar. Eu falo que a gente tem que resgatar um pouco da nossa essência, Vanderlei, que se perdeu. Porque a gente precisa democratizar o futebol novamente, oportunizar que esses moleques joguem bola. Pô, ele vai jogar bola na onde? Na escola, no contraturno escolar, ele vai jogar futebol numa escolinha do bairro dele, e aí essa é uma necessidade que a futebol entendeu e é o que a gente está tentando fazer. É levar o futebol em regiões onde que o futebol não está e que isso daí vai ter um impacto social para aquela região, para aquela comunidade, para as pessoas que lá estão. Recentemente você esteve num evento fora do país, que eu estava acompanhando. Sim, estive no Sport Summit lá de Buenos Aires. Isso. Foi bem legal lá, o Sebastião. É um evento que acontece aqui no Brasil também. Sim. E aí agora aconteceu lá em Buenos Aires. E é um evento fantástico, é muito legal. E eu pude estar lá, conversar, falar para eles sobre o projeto da futebol, o mercado argentino que a gente vai estar também. E até primeira mão, vou contar aqui para eles, a gente vai organizar um torneio em julho aqui em São Paulo e vai ser o torneio de base com a maior premiação do Brasil, vão ser R$200 mil em prêmios. Poxa. Nós já temos grandes clubes aí que vão participar, os clubes que estão dentro da nossa plataforma e mais alguns convidados. Vamos ter pessoas de fora do Brasil acompanhando esse torneio. Vai ser muito legal. Tô até te chamando para ir lá, Vanderlei. Vamos gravar um podcast lá. Sim, pô. Vamos estar lá com a gente lá, acompanhar o torneio em julho. De 7 a 13 de julho, em Porto Feliz. Porto Feliz. Lá aqui, no CT do Desportivo Brasil. Desportivo Brasil. Poxa, bacana, hein? Vamos estar lá conosco e assim, vai ser um prazer te receber lá. Você tá lá com a gente, gravar um podcast lá com o pessoal que tiver, vai ser legal. Lá vai ser legal. Vai ser legal, bem legal mesmo. Eu gosto de falar de base, que a categoria de base é um negócio assim. Eu, quando passei pela Federação Rondônia, lá, eu ajudava também na categoria de base lá. Fiz lá um... Então, tinha as competições, né? Os sub-15 da vida, sub-10, Rapaz, sábado de manhã... Aquela molecada doida pra jogar. Chegava no CT, rapaz. Você chegava no CT, molecada e os pais ali, tudo. 7 horas da manhã ele já... Não, 7 horas da manhã ele lá, né? Imagina, teve uma mãe que chegava, meu Deus do céu, 3 horas da manhã esse menino acordado andando em casa, a ansiedade que o menino ficava por competições, eram torneios assim. Então é muito legal você ver isso aí, né? É lindo, é lindo. Pena que às vezes tem gente que se aproveita disso, tudo, dessa ilusão e dos pais, porque o pai gosta de ver o filho bem, feliz, né? A gente tava falando não existe peneira seletiva ou captação de atleta paga. Não vai. Se cobrar para ver se seu filho é um talento e é um clube, é mentira. Não existe. Porque o clube não vai pagar para achar um talento. Beleza? Se cobrarem, não vai. Que é furada. Pronto. O investimento do clube já é o profissional dele que vai avaliar, ou um profissional contratado. Tem gente que tá fazendo o seguinte, mano, ele tá fazendo seletivo, organizando peneira, cobra dos moleques, ou às vezes o pai... E não vai levar para lugar nenhum. É isso daí que acontece. Só cria uma expectativa, né? Isso é frustrante. Isso. Vender o sonho, né? Tá vendendo o sonho. Isso é um erro. Não existe, gente. Não adianta, entendeu? Não adianta. Se o clube quer encontrar um talento, ele vai fazer com uma seletiva... Pega o exemplo. Eu sempre falo, é chato. O exemplo do Palmeiras não tem como a gente fugir. O João Paulo pega toda semana uma categoria dele e vai jogar numa favela de São Paulo. Você sabia disso? Não. Toda semana o Palmeiras faz isso. O Palmeiras joga em favela toda semana. E não é pra ver o time dele, é pra ver o outro. Ver o outro, né? E já captaram um monte de atleta assim. Com certeza. Gente, não adianta fugir disso. É onde que tá. Eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida. Quando o talento, a vontade e a necessidade encontram oportunidade, é onde que o craque aparece. Talento, vontade e necessidade. O menino ele sabe jogar bola, ele precisa jogar bola, e ele encontra aquela oportunidade dele para ele demonstrar o que ele sabe, ele vai virar jogador. Então, o que a gente tem que fazer é oportunizar, entendeu? É oportunizar. E quando você tem uma empresa igual a sua e outras empresas que tem também, que fazem talvez um trabalho parecido ou de alguma forma, né, nesse mesmo conceito, para o clube é mais fácil, né? Você se relacionar com quem já está mapeando o mercado, com quem já está fazendo hoje. Porque hoje o clube... A terceirização de algumas coisas hoje acontece muito. Porque é imparcial também, né, Vanderlei? Sim. Eu não sou agente.
Eu não tenho um atleta meu querido, eu não sou pai de atleta. Então eu vou indicar o que é melhor para o clube, de uma maneira extremamente profissional. É profissional. Porque os agentes indicam atletas para o clube, mas ele tem a parcialidade dele, ele cuidar da carreira. Lógico. Assim como um pai também que manda o material, e o clube recebe muito material. E esses materiais geralmente são de vídeo, e sem muita informação, e acaba não passando por uma filtragem, porque é impossível para o clube filtrar 1000 vídeos. Ele não tem essa quantidade de mão de obra dentro do clube. E o que nós fazemos dentro da empresa é isso, a gente faz essa filtragem. Nós pegamos toda a nossa base de dados de atletas e resumimos em 3 atletas para entregar para um clube. Porque ali o clube vai determinar a altura, o peso, a região que esse atleta é, características dele pessoal, até mesmo educacional, se ele está estudando ou não. Ele consegue colocar a região que ele mora. Ele mora em qual região de São Paulo? Até isso a gente consegue ter no mapeamento. Então, quando vai entregar um atleta para um clube, Vanderlei, tem tudo isso muito bem mapeado. E aí entrega aquilo que o clube realmente está precisando. Então, tudo isso é muito difícil. Por isso que isso aí acaba facilitando para não ter essa perda desse talento. Isso é importante. Eu tenho um amigo que trabalha comigo num outro trabalho que eu faço aí de serviço de trânsito, né? Eu sou repórter aéreo, né? Então eu fico circulando na cidade, helicóptero e tal. E o filho desse meu amigo joga, né? Tem 16, 17 anos. O moleque tem quase 1,90 m de altura, zagueiro e tudo. E aí ele começou, né? O pai dele começava a me mostrar os vídeos. Olha esse vídeo aqui. Aí ele fazia o vídeo lá em cima na arquibancada, o campo inteiro. Aí eu olhava assim, né? Falava, vem cá, mas cadê o teu filho? Não, ali atrás, ali. Aquele? Tá, olha, vai chutar. Aí, falei, cara, vem cá. Você é um cara de comunicação. Contrata alguém, pelo amor de Deus. Ou contrata alguém, ou troca o celular e começa... Você tem que dar um zoom, aproximar o menino ali, porque imagina, quando você pede pro menino filmar, é igual os highlights. Chega o jogador aqui, o Santos contratou um jogador, um tal de Billy Arce, que só conseguiu mostrar... tem um vídeo, um gol que ele fez, acho que na pandemia, porque não tinha torcida no estado ainda, um gol de falta. Ele jogando contra os amigos. Rapaz, só isso que conseguiram mostrar do cara até hoje, o cara jogou 20 minutos contra o Avaí, no dia que o Santos perdeu ainda, e parece que já vão mandar o cara embora. Então, assim, o menino, às vezes, ele não sabe como fazer isso aí, né? Mas eu costumo dizer para pagar. Sabe por quê, Vanderlei? Um cara cobra 150, 200 reais para filmar um jogo e entregar o jogo editável. Tem 10 meninos na equipe. Cada pai pagar um pouquinho vai dar 10 reais, 20 reais para cada pai. E você vai ter um vídeo top. É até dica isso aí, né? Claro. Pô, junta aí. Quantos pais aí? 5, 6 pais aí. Acabou 20 reais cada um. O cara vai lá, vai filmar o jogo do filho e vai te dar um vídeo de qualidade. Os pais não entenderam isso ainda. Muitos. Você vai procurar emprego sem currículo? Não tem como, né? Só na conversa? Entendeu? Ninguém vai te entrevistar sem você mandar um currículo. O cara vai te falar, oi, eu recebo muito isso, tá, Vanderlei? Eu sempre direciono dessa maneira. Meu filho joga muito, Primeiro que você já não tem que falar isso. Você tá vendendo teu peixe, você tá falando teu filho. Ninguém tem filho feio. Todo mundo tem filho bonito. E aí, o que os caras fazem? Meu filho, eu tenho meu filho tal, meu filho. E tem uns que mandam assim, meu filho cruza bem, cabeceia bem, chuta a bola bem, dribla. É o Ronaldo Fenômeno. Quando ele tem 18, ninguém viu até hoje, é assim. Então, faz o seguinte, teu filho tem que ter um currículo. Como que você vai fazer o currículo dele? O vídeo. Precisa de vídeo. É prova social. E não adianta o vídeo de 10 anos atrás mal filmado. Consiga um vídeo bom do teu filho. Edite o vídeo. Quanto tempo? 5 minutos de vídeo? Não, um vídeo de 2 minutos, 3 minutos já é o que basta. Não precisa na bola. Não precisa ter replay do vídeo. Isso que mata o vídeo, tá, Vanderlei? O cara coloca, o filho faz o gol, coloca 10 vezes o mesmo gol. Bota o gol uma vez, porque se o analista gostar, ele vai voltar. Então o vídeo, 3 minutos é mais do que necessário. Ele não vai ver mais do que 2 minutos do vídeo. Então você faz um vídeo de 3 minutos, com um lance de cada um, sem música alta, normal. Isso daí já vai ter um impacto extremamente positivo. Cara, você vai mostrar. Você tá dando uma dica importantíssima, que tem muita gente que vai assistir isso aqui, às vezes tá apanhando aí, não sabe, isso é muito caro pra fazer. Pega o celular, vai lá, filma. Não vai ser caro. Filma lá, pede pro cara filmar assim. Não precisa ser se você não tiver 1 hora de filme que o cara não vai assistir. Ou se você quiser filmar, se filma. A bola tá chegando ali perto do meu filho, vou filmar, tem um lance. Mas filma bem, mas é que não vai ficar bom. Vai ficar já fala a realidade. Vai ficar já fala a realidade, não fica legal. Paga um cara pra filmar. Não é a vida do teu filho? Ajeita ali com 5, 6 pais que estão ali junto. Faz uma parceria com eles. Fala, vamos pagar ali. A gente vai gastar ali, todo jogo que tiver um final de semana, vai dar 200 reais pra cada um no mês. Gente, 200 reais do sonho do teu filho.
entendeu? Aí você vai ter os vídeos ali dele e você vai conseguir trabalhar, entendeu? Então, mas assim, até pra gente melhorar as dicas Sim. aqui, pro pessoal ficar atento. O que vocês analisam na hora, quando vocês pegam um vídeo assim, que chama a atenção? Por Assim, isso que o vamos vídeo é evoluir. importante. Você vai mostrar capacidade dele de corrida, Corrida. de deslocamento, de um deslocamento lateral, de uma cobertura de marcação, um bote de marcação, se for um defensor. Um lateral, você vai ver a ultrapassagem dele, como que ele corre com a bola, como que ele faz uma cobertura de uma marcação, como que ele... até uma cobrança de lateral, como ele... o cruzamento, que é a característica principal, um corte para o meio. Certo. Um volante, você vai ver como ele começa a jogada, se ele volta muito a bola para trás, se ele é um cara que joga em profundidade, se ele é um box-to-box. Um meia, a capacidade dele de enxergar o jogo, de abrir uma jogada, de fazer um lançamento. Finalização, como que um cara cabeceia, como que ele sobe, como que ele gira em cima, como que ele dá um drible. Então são essas características que vão olhar do atleta. Bacana. Então se você tem uns pontos dessas características, você vai conseguir, entendeu? Ter um bom vídeo do teu filho. E esse vídeo geralmente é um compilado, né? É um compilado. Não adianta mandar 2 horas de vídeo lá. Não, e outra parte que você não pode esquecer, a parte técnica é extremamente importante, tática, mas ele tem que entender que o filho dele, a partir de 13 anos, qualquer seletiva que ele for participar dentro de um elenco, a exigência física dele é de um atleta profissional, é um atleta olímpico. Um menino hoje de 14 anos numa base de um clube é um atleta já. Ele não é um menino mais brincando de bola. Ele é um cara com capacidade física. Você vai ver, os moleques já tá com as patolas desse tamanho, forte, grande. Meu sobrinho tem 15 anos e tem 1,90 m de altura. Esses meninos já são um touro. Então, quando vai jogar num clube, ele já tem que estar bem fisicamente, que é a outra parte que o pai tem que se preocupar. Alimentação. A parte de nutrição. Não, refrigerante, você tá matando ele. Então, a parte de nutrição, a parte cognitiva. Você nunca vai poder tirar teu filho da escola. Não adianta ele ficar no celular o dia inteiro, que ele não vai ser um atleta, não dormir bem. Então, a formação de um atleta é algo extremamente complexo, Wanderlei. Começa em casa, né? Começa em casa, claro. Começa em casa. Aí o moleque não dorme bem. Aí o moleque não se alimenta bem. Aí o moleque não estuda. Cara, não vai ser. Não vai ser. Porque se ele vive dentro de um ambiente conturbado dentro de casa, onde ele não respeita regras e limites, quando ele chegar dentro de um clube de futebol que é extremamente exigente, ele não vai ficar. Ele vai embora. Porque é esse o ambiente ali. E é um ambiente de disputa. Que se ele sair, já tem outro melhor que ele para entrar. Deixa eu só corrigir aqui. Ô, Giba, o Dudu, agora você tá filmando direitinho. Agora os vídeos do Giba, do filho dele. Não, o que eu falei, deu toque uma vez pra ele. Eu falei, cara, ele precisa entender melhor esse vídeo. Mas agora ele tá fazendo os vídeos legais, extremamente importante, tem que ser. O cara vai chegar um vídeo todo bagunçado, não vai ver. Não adianta. É a mesma coisa que a gente gravar o podcast aqui com o celular, não vai ter a mesma... Agora, tem isso, tem o vídeo, mas aí tem também o currículo. O que ele disputou, tal. Claro. Né? Isso daí tudo é muito importante, né? Aí você vai colocar no início do vídeo as informações dele pessoal. Medidas, vai colocar data de nascimento, coloca as informações, nome, clubes que jogou, entendeu? E você pode fazer um descritivo legal ali pro... Vai lá na Futebol, baixa Futebol, que lá você vai ter tudo isso daí. Você vai fazer vai colocar só os dados e a gente vai gerar um relatório do teu filho. Olha que legal. Vai ter um relatório super completo do teu filho, com todas as informações pessoais dele, os dados técnicos e táticos dele, e vai ser um analista que vai fazer. E aí, a partir dali, você vai ter a oportunidade de teu filho ir num clube, de participar de uma seletiva. E tem um feedback depois pro menino? Falou, não, sempre tem um feedback pedindo mais. Certo. O analista nunca para por ali, tá, Wanderlei? Então, o analista ele vai falar, grava mais vídeos. Precisa de mais vídeos dele com ação com a bola, precisa sem bola. Então, o nosso analista está sempre comunicando ali, pedindo mais informações. E essa comunicação é sempre via aplicativo? Via app. Tá sempre mandando ali mensagem para eles, ali tá sempre comunicando. Então tem sempre seletivas de clube, tem desafios, o cara entra, concorre a chuteira, concorre viagem, concorre vale compras em lojas, tem sempre um monte de coisa. Uhum. E os desafios assim, posto seu vídeo fazendo um gol, dando um chute, dando um drible, então tem sempre coisa que tá ali para fomentar o app. Mas o mais importante ali, para quem quer ser jogador, lá dentro também tem várias dicas. Então o atleta tem dicas de como que ele pode ter um vídeo de alta performance, gravar melhor, né? E conseguir ter isso. Mas assim, a indicação a todos, pague alguém para gravar. Você não precisa pagar o editor, mas paga alguém para gravar. A edição você pode fazer, cortar o vídeo. Mas se você puder pagar a gravação, o editor, o cara vai fazer algo de excelência. E isso tem impacto. Isso facilita a vida de vocês muito, também. Imagine assim, vai ver.
desculpa estender, Não. um currículo branco, tudo escrito em preto, Só em assinatura caneta embaixo. e a caneta. Aí chega um currículo branco, escrito com azul, com a foto, as informações, os links da rede social, tudo completo. Qual que o cara vai olhar mais? Chama atenção, né? É isso. Entendeu? Quanto mais completo, mais informação. Hoje, na área tecnológica, a informação é o novo petróleo. É verdade, Quanto mais tiver, melhor. É verdade. E assim, vocês têm... Os clubes hoje já tem um período assim que o cara já... Eu lembro, preciso de... Sim, assim, sim, assim, eles estão assado. sempre pedindo, né? Estão sempre pedindo dos atletas. Então, a gente tem sempre demandas abertas ali. E aí, não necessariamente precisa ter um empresário. Não, nem precisa ter, na verdade. Nem precisa ter. Assim, gente, eu admiro muito os empresários. A maioria dos empresários foram caras que começaram sem nada. Sim. Os caras pegaram um moleque, correram atrás para formar aquele moleque, Bateram na ajudaram, porta lá. investiram dinheiro. Tem que ter muito respeito por esses Sim, caras. claro. E o futebol brasileiro é o que é hoje no mercado internacional por conta desses caras que desbravaram. Cara que gastava dinheiro com a história de cara que gastava dinheiro e ir para a Arábia Saudita para abrir a porta de clube de futebol. Cara que foi para a Europa, assim, no leste europeu, sem conhecer ninguém, em clube batendo em porta para abrir. Então a gente tem que respeitar esses caras. E um pai não sabe mais que um agente, não sabe mais que um treinador, não sabe mais que um gestor, não sabe. Tem pai que acha que sabe, mas ele não sabe. E eu tenho vários casos, Vanderlei, de pais que tinham filhos bons jogadores, que se quiseram colocar como agentes do filho. E eu vou até contar um caso aqui. Teve um pai de um atleta que ficou uns 3 anos falando comigo, uns 2 anos e pouco. E eu ajudava o cara, dava dica, eu falei, cara, ó, eu acho que já tá chegando o momento do teu filho pegar um agente. Porque isso daqui vai ter um potencial para... Teu filho tem potencial, só que você não vai saber lidar com algumas coisas. E ele achava que ele sabia. E aí o filho dele entrou no São Paulo. E eu falei, pô, legal, cara, o cara que indicou ali, você foi esse agente. Por uma indicação. Ele fechou com um outro cara. Porque o cara ofereceu dinheiro para ele. E o agente que ajudou ele, que era um cara extremamente humilde, que colocou o filho dele no São Paulo, ele largou o cara. E aí eu falei pra ele, ó, legal, cara, você tomou a sua decisão, tua responsabilidade, não me procura mais porque você me queimou com uma pessoa que é meu amigo e você pediu uma ajuda e o cara te ajudou. Cara, menos de 1 ano depois esse cara me chamou. Ô, meu filho foi dispensado de São Paulo, que aconteceu isso, isso e isso. Falei pra ele, boa sorte, e bloqueei o cara, o contato no WhatsApp. Então é isso que acontece. Você sabe o seu trabalho, você sabe o que você pode fazer. Até onde que você pode ir. E aí o pai acha que tudo é muito simples dentro do futebol. Que ele sabe mais que o treinador, que ele vai falar, ele entende mais de futebol, que ele entende mais que o empresário, que conversa com todo mundo do futebol todo dia. E esse é um dos grandes problemas, tá, também. Até essa parte do... Acontece hoje, né? Hoje tem meninos de 11 anos, 12 com empresário. Acontece. Sim. E tem gente séria que cuida tá gerenciando a carreira e dando um direcionamento. Então, eu acredito muito que tem pais que vão saber tocar até um certo momento. Mas a partir de um momento, aí é o que eu falo, é uma piscina de tubarão. E tubarão já nasce sabendo nadar. Se você cair ali dentro, os caras vão te matar, porque é muita gente grande, né, Vanderlei? É muita gente. É muito canibalismo. Né? Ah, não, é um mercado gigantesco, gente. A gente tá falando de bilhões, né? Tá falando de bilhões. Não tem ninguém para brincar com 1 bilhão. Não tem. Não tem ninguém para brincar. Num jogo desse, não tem ninguém para brincar. Por isso que tem que tomar muitos cuidados para não ser enganado, né? Porque sempre tem os... Do mesmo caminho que tem o bom agente, tem o mal também. Sim. Como tem em todas as profissões, cara. Isso, mas do agente que eu falo que, assim, geralmente é o vendedor de ilusão e o cara não tem nada para provar. Verdade. O empresário, o 7-1, o famoso 7, geralmente é aquele cara que o cara promete o mundo. Não, teu filho vai pro Real Madrid, teu filho vai fazer tal coisa. E é o cara que já pede dinheiro. Que é o que engana, que é o pega bobo. Que aí ele fala, não, eu sou agente, eu sou lá do Real Madrid, só que ele fala pro cara, me manda R$1.000 aqui. Pô, você é agente do Real Madrid, que é 1.000 mais. Entendeu, Vander? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O pai, né? Cuidado com quem você vai colocar teu filho, né? Pra falar, você pode se queimar dentro de um clube, o cara pode ser queimado dentro de um clube, dentro de uma oportunidade. Ninguém faz nada de graça dentro do futebol. Só que também ninguém é tão espetacular para pegar um jogador médio ou baixo e colocar num clube de Série A e o cara vai permanecer lá. Isso não existe, gente. Isso não existe. Porque o nível vai indo até ali e pode chegar, que nem eu falei,
13, 14, 15 anos, na hora que ele chega com 16 já muda. É contrato profissional, é nível muito alto, tem que entregar muito e não vai permanecer. Não adianta que não vai. É verdade. Muito bom esse papo aqui com o Euler para a gente falar sobre categorias de base. Ele que tem a empresa dele que faz esse trabalho. Esse é um trabalho o quê? De mapeamento? O que seria esse trabalho? É um trabalho de toda a área de identificação de talentos. Identificação de talentos. Então a gente trabalha desde a área de mapeamento, identificação de atletas, indicação de atletas a clubes, seletivas, torneios. Nós fazemos toda essa parte ali de identificação de talentos dentro do futebol, de oportunizar. A nossa ideia realmente é democratizar o futebol para que todos os jovens do Brasil tenham a oportunidade de estar em um clube, jogarem futebol e realizar teu sonho. Você tem parceiro no projeto? Você tem empresa que patrocina? A empresa hoje é uma empresa ítala, é um italiano, o Franco, o Nick, o nosso CEO, é um inglês. Também temos alguns investidores europeus que estão trabalhando. Nosso escritório hoje no Brasil, nós temos um time gigantesco trabalhando hoje conosco, né? Desde a área de análise de desempenho. A Mariana é nossa GM, né? Que comanda aí o nosso projeto no Brasil, o Eduardo na parte de marketing, o Quintela na parte de tecnologia e inovação, eu estou nessa parte da área do futebol, e todo o nosso projeto é voltado para isso, né? Para ter um aplicativo onde os meninos possam postar teus vídeos, serem vistos por clubes, e também prestar esse serviço para os clubes para a gente possa identificar esses talentos para eles em todo o Brasil. Um país de dimensões continentais, né, Vanderlei? Não é fácil a gente falar de Brasil. A gente está falando de um país que é maior que, tirando a Rússia, é maior que a Europa inteira. É incrível. E para quem quiser, o atleta que quiser baixar, tá aqui, passando aqui o vídeo aqui. O atleta que quiser baixar, o menino... Vai baixar ali o futebol, vai escrever ali no App Store ou do Google ali, da loja do Android, e vai escrever ali futebol, né, ali com O no final, vai aparecer para se cadastrar, é bem fácil, vai colocar ali o telefone e automaticamente ele já vai conseguir se cadastrar. É bem simples mesmo, Google é bem Play, legal. Google Play, eu também lembro o nome, eu também lembrava. E é bem simples, ele vai se cadastrar, vai subir o vídeo dele, vai colocar foto, e ali ele vai ter uma experiência começa o relacionamento com vocês. Vai de vivenciar tudo que tem dentro do futebol, seja nos desafios, nos vídeos, de acompanhar outras pessoas, os vídeos ganham notas, então tem bastante coisa legal ali para acontecer. Show de bola. Cara, pra gente fechar a nossa conversa, já passamos de 1 hora aqui, eu queria que você desse aí algumas dicas, sei lá, 5, 6 ou 3 dicas assim que são fundamentais e importantíssimas para quem... Principalmente para os pais e pro menino. Legal. Para não cair em armadilhas. Coisas que eu acho que é importante. Vamos lá, fica à vontade, cara. O primeiro ponto que eu acho que é extremamente importante, escolinha de futebol. Nenhuma escolinha de futebol vai ter garantia que teu filho vai ser jogador. Se você tem um filho de 7 até uns 11 anos, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar ele no futsal. Futsal. Não pule pro campo, pro futsal, nada disso. Futsal. É a essência do futebol brasileiro. Nenhum craque do Brasil dessas últimas gerações não passou pelo futsal. O Moraci Santana, ele escreveu um livro, junto com mais 2 professores da Unicamp lá, que fala a transição do futsal para o futebol. Eu tenho esse livro, é uma bíblia gigantesca. Isso, eu ganhei. O Rodrigo, acho que escreveu junto. Isso, ele mesmo. Então... Aliás, está convidado o Moraci Santana para vir aqui. Fantástico. Então é extremamente importante o futsal. Ele vai ter um impacto do menino tocar muito na bola, se deslocar muito, de improvisar. Né? Tudo no futsal. Neymar, Robinho, Pedrinho, Felipe, Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno, todo mundo jogou futsal. Entendeu? Então, a gente está falando de extra classes. Então, o jogador médio tem que jogar mesmo futsal. Sim. O futsal ele vai ter um impacto. O segundo ponto. Essa transição ela tem que ser feita com muito cuidado para o campo. Gradativamente. Então, aos poucos, o menino vai jogando o campo, porque ele vai se identificando. E eu acho que a partir dos 11 anos é a melhor idade. Ele já está um pouco maior, ele já vai ter um pouco mais de noção de espaço, de posicionamento, e ele vai poder fazer essa transição com calma para, a partir dos 12, ele jogar só campo ou ele tomar essa decisão. Não existe fórmula mágica dentro do futebol. Ninguém vai te vender nada e vai dar alguma coisa de graça para você. Se você quer ter dicas, procure bons profissionais. Pessoas que realmente vivenciam o futebol.
Eu tenho amigos aí, o Wellington, que tem um treinamento de fute, que é um trabalho que eu acho legal. O Luciano, o Tadeu e o Thiago Cruz, os segredos dos jogadores. Eu acho que é um trabalho fantástico. Eles dão dicas, eles dão direcionamento para os pais. E são pessoas que têm altas taxas de sucesso, porque eles fazem um trabalho de uma maneira bem assertiva. Certo. Então não adianta você pagar para ninguém que vai vender para você um sonho de falar, teu filho vai jogar no Santos, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, porque eu vou... Não, não vai. Isso é mentira. Calma. Quem decide a posição do teu filho é o treinador, não é você. Você é pai, não é treinador, e você não sabe de futebol. Se você soubesse, você estaria trabalhando de futebol. Então deixa, calma. Não é teu filho também que escolhe a posição. Tem características que ele pode, pelo treinador, ele vai saber entender onde que ele vai se adaptar melhor dentro de campo. Esse é mais um ponto. E um outro ponto é, antes de tudo, o futebol é uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. A cada R$1 investido em futebol, nós economizamos R$5 em saúde e R$3 em segurança pública. Além de uma melhora na performance escolar de 30%. Então, se o teu filho está dentro do futebol, ele vai ter uma performance melhor escolar, ele vai ter mais respeito pelas pessoas, ele vai aprender a viver em comunidade, ele vai aprender a conviver com pessoas diferentes, com raças, etnias, credos diferentes. Ele vai ser uma pessoa totalmente diferente do que ele fosse um ambiente onde que todos são iguais a ele. Então, o futebol, ele proporciona isso, a viver coisas diferentes. Então, o futebol, a gente tem que usar ele primeiro para formar o homem, depois o atleta. Então, o sonho é do teu filho. Teu filho tem o direito de sonhar de ser jogador de futebol. E o pai, o sonho dele é ter um grande homem dentro de casa. Então, o pai tem que ter calma. Calma, deixa ele jogar, ajuda a direcionar, invista o pouco que você puder na performance dele, na parte de nutrição, na parte médica, né, física, para ele se desenvolver bem, ser uma pessoa saudável, que esse é também um dos pilares dos esportes. E aí o futebol vai ser consequência. Se ele virar um jogador bem, se não, você vai ter uma grande pessoa. Então, cuidado para não depositar tuas frustrações e os teus sonhos no teu filho, que você vai transformar ele numa criança extremamente frustrada, em um adulto que vai crescer com vários traumas. Então, eu acho que essas são algumas das dicas que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não transformar o futebol numa fábrica de sonhos, numa fábrica de pesadelos para uma criança. Muito bom. Euler Vitor, obrigado, cara. Obrigado pela sua participação aqui no Aqui Se Fala de Futebol, que é um quadro do canal Aqui Se Fala de Santos. Hoje com o Euler Vitor, que é head da Futebol, né? E agora eu falei Futebol. Futebol. Futebol também eu gostei muito. Futebol ficou bom também, futebol, né? É futebol. Futebol. É futebol. Futebol. Baixa lá, você que quer ser atleta, você pai, né? Peça pro seu filho baixar o futebol. Confundi, cara. Confundiu tudo aqui. Mas tem aqui a descrição do vídeo aqui, vocês vão encontrar o endereço para você baixar o aplicativo e aí começa aí o relacionamento, quem sabe, né? Não vai pintar um grande atleta. Euler, obrigado, meu caro. Vanderlei, boa sorte para você. Trabalho. Eu que agradeço a tua presença bom aqui. Final de ano a todos aí que estão assistindo. Agora, vai ainda essa... Vai, pô, essa semana agora. Vai essa semana. Então, um bom Natal, um bom ano novo, muita prosperidade e saúde a todos que acompanham o canal do Vanderlei. Quem vai parar de trabalhar? Só pessoal que mexe com futebol agora. Vou lançar uma promoção. Eu vou lançar agora. Vai ter o código ali. Aqui se fala de futebol. Vou lançar o AFF código. Eu vou pedir o pessoal lá da empresa, vai ter o código. E quem se cadastrar pelo código do Vanderlei lá na plataforma vai concorrer a um vale-compras de R$250 na Centauro. Opa, olha aí, já tá valendo, hein? Quem se cadastrar lá na plataforma, baixar o aplicativo do atleta, fazer o cadastro, vai ganhar ali vai ter um sorteio de uma chuteira. Obrigado. Beleza? Valeu. Tá valendo aí, ó. Você então que quer se cadastrar, quer mostrar seu futebol, empresa séria que vai te apresentar para os clubes, né? E o melhor de tudo, te direcionar, né? Isso. Se apresentar de uma forma organizada, de uma forma que o clube fala, opa, vamos conversar com esse rapaz aqui. Aqui se fala de futebol, sempre uma grande entrevista, hoje com o Euler Vitor, head da Futebol. Um abraço, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau.